Começando nossa mensagem hoje, eu quero perguntar para vocês, ou especificamente para você, qual que é a tua esperança? Já parou para pensar nisso? O que você tem esperado? Coloquei essa pergunta na internet essa semana. Esperança de um familiar sair bem do hospital. Tenho certeza que a Duda e a mãe nesse momento têm essa esperança muito forte no coração e na mente delas. Esperança de tomar a vacina. Hoje ou ontem, acho que foi hoje, eu recebi a foto dos meus pais tomando a primeira dose da vacina. Talvez a esperança de que a vacina faça o efeito que se deseja, né? Esperança de retomar algumas coisas que não podem ser feitas nesse momento. Aulas presenciais, cultos presenciais, uma celebração com amigos, abraços apertados e demorados. Nosso tema de hoje é a esperança. O fato da ressurreição de Jesus produz um efeito, uma mensagem que perturba, mas que também tem poder de salvar. Algumas pessoas reagem a essa mensagem com violência, às vezes com indiferença e até com ridicularização. Nós vimos isso ao longo dessa nossa série. Mas também vimos que algumas pessoas creem. E para essas pessoas que creem, há uma esperança maravilhosa. No último culto, nós lembramos como foi o tempo de Nero. Nero como imperador romano, que culpava os cristãos por todas as catástrofes que aconteciam. Foi naquela época de Nero, como governador, como imperador romano, que Pedro, o apóstolo Paulo e também Barnabé, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, esses foram mortos em razão da sua fé. Alguns anos depois, Domiciano governou toda aquela região. E é nesse período que o culto ao imperador acaba se tornando uma regra. As ideias elas já estavam presentes muito tempo antes, mas é nessa época de Domiciano que isso se consolida como algo de fato exigido de todos. Se alguém negasse se curvar e adorar o imperador, que o imperador era visto como um deus na terra, esse seria executado. Segundo a tradição da igreja, a tradição da história, foi nessa época de Domiciano como imperador que Dionísio, bispo de Atenas, foi martirizado, foi morto por causa da sua fé. E esse Dionísio é o mesmo que estava no Areópago e ouviu a pregação de Paulo, que nós ouvimos no sábado passado. Também Timóteo, discípulo de Paulo, Nicodemos, lembra do Nicodemos, da história de Jesus com ele? Timóteo e Nicodemos morreram em razão da fé em Jesus nesse mesmo período. Foi nesse tempo de Domiciano como imperador que na ilha de Patmos estava o João. O João, provavelmente o último apóstolo vivo naquele momento. Ele era um dos mais jovens do grupo dos 12 e agora já em idade avançada, isso é por volta do ano 90 já depois de Cristo, João está exilado, está preso numa ilha, está isolado de irmãos na fé. Quando as notícias chegam para ele, essas notícias não são nada animadoras, são notícias ruins. Muitos amigos, muitas amigas estão sendo presos, estão sendo torturados, amigos que estão morrendo. Tenta se imaginar no lugar de João. Desde a sua juventude, ele creu em Jesus. Ele ouviu Jesus, ele caminhou com Jesus. Ele cuidou de quem precisava ser cuidado. E agora, João, já idoso, com as limitações que a idade traz, precisando ele mesmo de cuidados, ele se percebe isolado da igreja, a quem ele dedicou a vida inteira. E as notícias são de que a perseguição está estragando todo o trabalho para o qual ele dedicou a sua vida. Não é fácil, né? Onde buscar forças?
onde encontrar esperanças. Como é que João iria continuar vivendo em meio a uma situação como essa? Bom, agora que você já sabe de tudo isso, eu quero lhe mostrar o texto bíblico de hoje. É o começo do livro de Apocalipse, a revelação de Deus a João. É o início de uma visão maior, uma voz que leva João da fraqueza para a força, do desânimo ao novo ânimo, do desespero à esperança. Acredito que esteja na tela para vocês, Apocalipse 1, a partir do versículo 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unidos com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz, forte como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse não é um livro que se entende assim numa tacada só. Não é. Por quê? Há muita simbologia no Apocalipse. Tem muitas referências a passagens do Antigo Testamento. Eu sempre digo que não é à toa que Apocalipse está no final da Bíblia. Para você compreender o Apocalipse, ou começar a compreender o Apocalipse, precisa conhecer tudo o que vem antes dele na Bíblia. Os últimos versículos que nós lemos nos mostram um pouquinho dessa linguagem em códigos e símbolos. O próprio Jesus, ressuscitado, explica a João que as 7 estrelas que ele viu são os anjos. Na verdade, anjos e mensageiros é a mesma palavra, são os mensageiros das 7 igrejas. Ou diríamos hoje, no nosso contexto, são os pastores dessas 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu sei, é confuso tudo isso. Na Bíblia, o número 7 carrega o sentido de algo pleno, de algo completo. É um número atribuído à obra perfeita de Deus. Os 7 dias da criação perfeita, o ciclo semanal que até hoje temos. 7 igrejas nos trazem a ideia de que é
para todas as igrejas, de todos os lugares. É um número completo. As comunidades de fé que estão nas mãos de Deus, né? Os candelabros estão na mão direita de Deus, nessa visão que João tem. E tem um monte de outros detalhes muito interessantes nesse trecho. As roupas, a cor dos cabelos, os olhos brilhando como fogo, voz como barulho de cachoeira, de muitas águas. Tudo isso tem o seu significado. Existem muitas relações aí com o Antigo Testamento, que querem indicar que o poder, a honra, o louvor estão com Jesus. Mas é claro que por uma questão de tempo, eu não vou focar aqui nesses detalhes agora. Para você que ficou curioso ou curiosa com essa simbologia toda, nós vamos olhar com mais cuidado para esses detalhes e para o seu significado no nosso bate-papo bíblico de terça-feira agora às 7h30 da noite. Nesse momento eu quero te convidar a ouvir o que a voz, com o som de muitas águas, com o som de uma cachoeira, o que essa voz poderosa de Jesus diz a João. No meio do sofrimento, no meio das limitações, do desânimo, essa voz tem algo muito especial para dizer. Quando eu ouvi, diz João escreve isso, caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Naquele momento histórico, as pessoas deveriam se curvar, deveriam cair aos pés de Domiciano, o imperador, que reivindicava ser ele mesmo o Deus na terra naquele momento. No entender de algumas pessoas, a história estava sendo conduzida por Domiciano, porque ele era o grande líder político. Mas João não cai aos pés do imperador, ele cai aos pés de Jesus. E isso é um sinal de que Jesus é o verdadeiro Senhor sobre tudo e sobre todos. Cair aos pés é algo que se repete ao longo de todo o relato bíblico. A criatura se prostrando aos pés do seu Criador e mantenedor, do seu Senhor e Salvador. No nosso contexto do século XXI, no nosso país, nós não nos curvamos, não caímos aos pés das nossas autoridades, mas existe uma idolatria um tanto sutil nesse nosso tempo, nessa nossa época também. Homens e mulheres, todos os dias, defendem com unhas e dentes as ideologias que consideram assim a mais correta. E muitas vezes demonizando quem pensa diferente. Simplesmente dá um bloco, bloqueia lá na rede social. Não era Domiciano quem estava conduzindo a história naquele momento. Era Jesus. E também hoje não é nem a direita, nem a esquerda, nem o centrão que estão conduzindo a nossa história. Mas também é Jesus. Jesus continua sendo Senhor sobre tudo e sobre todos, e Ele está conduzindo todas as coisas a um bom final, mesmo que a gente não consiga compreender. Jesus ressuscitado põe a mão direita sobre João e diz, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Essa é a frase mais repetida em toda a Bíblia. Não temas. Não tenha medo. Muitas e muitas vezes Deus precisa dizer isso para a gente. Sempre de novo. Porque mesmo que você creia, mesmo que você tenha fé no Salvador Jesus, mesmo que você já tenha passado por experiências maravilhosas de um livramento, você de novo vai se pegar sentindo medo. Você tem medo do desemprego? Tem medo da Covid-19? Tem medo de descobrir e enfrentar um tratamento de câncer? Tem medo de não dar conta do seu papel de pai, de mãe? Tem medo do futuro? Tem medo da morte? Jesus diz, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último.
Eu sou o começo e o final. Todo o resto passa, mas eu, Jesus, não passo. Domiciano, o terrível imperador para os cristãos, passou, ficou na história. Os governantes de hoje, maus e bons, vão passar. Mas Jesus vai continuar sendo o mesmo. E Jesus vai estar lá quando a história, como a gente conhece, tiver o seu fim. Olha o que continua dizendo a Bíblia. Está aí na tela para vocês. Eu sou aquele que vive. É Jesus ressuscitado quem está dizendo isso. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Jesus é aquele que vive, que está vivo. Ele tem poder, ele tem autoridade sobre tudo aquilo que nós não temos. Tem autoridade sobre a morte, tem autoridade sobre a sepultura. Nós não temos, né? Jesus tem autoridade sobre o poder do inferno, porque ele venceu tudo isso. A ressurreição de Jesus é o início da nova criação. A vida eterna não é lá no futuro, ela já começa agora. Ainda temos sim os sinais de sofrimento, sinais de morte, ainda sentimos isso na pele, sim. Mas nós enfrentamos tudo isso com uma certeza. Nós sentimos tudo isso com uma certeza. E sobre essa certeza, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim, Romanos 8, 18. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Essa glória será revelada no futuro, mas ela já é nossa, desde agora, pela fé em Jesus. Essa glória já é nossa, não por mérito meu, mas pelo que Cristo fez no nosso lugar. Em outro trecho, o apóstolo Paulo também diz, na segunda carta aos Coríntios, por isso, sabendo dessa vitória, dessa glória eterna do céu, por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, naquilo que os olhos não conseguem enxergar. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco. O que pode ser visto é transitório. Mas o que não pode ser visto, esse sim, dura para sempre. O que nós estamos vivendo é transitório. Dura apenas um pouco. Mas o que não podemos ver nesse momento, isso é eterno. Esse sim dura para sempre. A voz que João ouviu em meio ao seu sofrimento foi a voz de Jesus ressuscitado. Jesus vivo, vivo para sempre. Essa voz nós ouvimos quando nós lemos ou quando nós ouvimos a Bíblia. A palavra de Jesus é a Bíblia, a voz de Jesus. E eu, como pastor, como o teu pastor, ministro que tem a responsabilidade de anunciar a voz de Jesus, eu também digo para você, não tenha medo. Não tenha medo. Viva com os teus pés na história, mas com a certeza da maior história, da história eterna. Jesus está vivo. Jesus está ressuscitado. E isso é a garantia de que todos os que estão mortos também serão ressuscitados. É isso que diz a palavra de Deus. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a sepultura. Nós esperamos sim passar por todo esse momento estranho
difícil que nós estamos passando. Esperamos vencer as doenças, a pandemia. Esperamos pelos abraços apertados e demorados que a gente está sentindo tanta falta. Mas pode ser que para algumas pessoas isso não aconteça. Alguns, a gente sabe, já deixaram a vida por causa dessa situação de pandemia. Outros ainda vão deixar. Mas Jesus está nos oferecendo a certeza de abraços apertados. Abraços que não vão durar apenas alguns segundos, mas abraços que duram toda a eternidade. Porque nós estamos prestando atenção não só naquilo que nós vemos, mas também no que nós não vemos. Nós não vivemos pelo transitório. O transitório passa. O que fica é o que é eterno. Amém.